nessa questão de pioneiros, né? Claro que nós poderíamos citar muitos outros, né? Que não são só esses, mas são realmente de muito peso, muita importância. Fora, naturalmente, os atuais, né? Que estão também trabalhando há bastante tempo e conseguindo excelentes resultados. Aquelas pessoas lá que nós falamos, eu nem não cheguei a citar Tesla, não só não citei Tesla, como o Edison, como o Graham Bell, como tantos outros que já pensavam nessa comunicação com os espíritos. Graham Bell, inclusive, tinha combinado com seu irmão, né, que ele estava lá ao telefone, e pensava que conseguiria essa comunicação com o além. E disse: qual de nós dois partir antes, tente fazer uma ligação, que ele achou que seria possível. O irmão dele desencarnou antes, mas parece que não conseguiram esse intento, né, através do telefone. E também Thomas Edison, mas vamos falar do nosso querido Tesla, né? E as comunicações extraterrestres. Então, já teve uma declaração lá em 15 de 10 de 1911, lá no jornal New York Herald Tribune. Então, Nikola Tesla tinha feito uma declaração, porque ele é um inventor notável, queria ter a energia pura, a energia limpa, né, que não precisava de cabos, usando a própria força da natureza, né? No entanto, os interesses não atendiam os interesses dos ricos, né? Porque eles queriam, naturalmente, vender seus cabos e todo aquele material. Mas vamos voltar para essa questão mais extraterrestre de Tesla e sobre suas máquinas voadoras, que inclusive foram confiscadas. Então, ele dizia, e deixou lá nesse New York Herald, que é o antecessor do The Times, né? Ele dizia: minha máquina voadora não terá asas nem hélices. Você poderá vê-la no chão sem nunca adivinhar que é uma máquina voadora. Porém, ela poderá se mover pelo ar em todas as direções e sem oferecer nenhum perigo. Então, vocês já sabem do que se trata, né? Que tipo de máquina voadora que ele já tinha, inclusive, desenhado, programado, porque ele só não, vamos dizer, não saía montando nenhuma peça. Primeiro ele desenhava, pensava na cabeça dele, via todas as possibilidades, que ele achava que ele gastaria menos material, né? Então, ele tentava ver todos os problemas já na sua mente, para depois colocar no papel e testar, né? E essa aí também ele teve uma invenção bastante importante, que era conhecida como Death Ray, que seria um raio mortal, né? O FBI e os serviços da inteligência dos Estados Unidos, eles estavam extremamente interessados nessa invenção de Tesla e em seu uso prático como arma de guerra. Então, sempre a pessoa pensa de criar algo e sempre tem aquele interessado nesse sentido, né? E a Casa Branca, o Pentágono também temiam que os planos de raios de Tesla caíssem em mãos dos soviéticos. Olha só como eles eram temerosos, né? Os agentes especiais ICE encontraram um documento de Tesla chamado Esotericon Gamma, que era a respeito desse tipo de criação dele. Então, poderiam mudar a face e a história do armamento moderno. Esse era o interesse deles, né? E o que ele fez? Ele fez esse documento que era secreto, e ele fez em caracteres enigmáticos e escrevendo em sânscrito, já para não facilitar muito, né? Então, Tesla descreveu, depois, naturalmente, foi traduzido, mas Tesla descreveu como os extraterrestres se comunicam.
Então, ele, entre várias outras páginas escritas, ele colocou, né? Olha só a importância. As sequências de pontos 1 e 0 nas mensagens extraterrestres. Vocês já viram algum lugar, por exemplo, assim, Matrix, ou quem faz programação 1 e 0? Então, olha só, gente, que incrível essa informação que ele já estava dando nessa época. Um aviso enviado por uma civilização extraterrestre para outra colônia galáctica. Então, é isso que ele tinha colocado neste documento. Então, e já lá no final da guerra, da segunda, aliás, da segunda conflito entre as nações do mundo, agora lembrei, Flávio. Então, conflito com as nações do mundo, lá nos Estados Unidos, Harry Truman. Pode falar guerra. Ah, pode? Ah, tá. Só não pode falar aquele lance do experimento. Ok. Então, o Harry Truman, general, e o general George Marshall, eles recrutou ajuda decifradores do almirantado britânico para decifrar esse código de Tesla, né? Que nós vimos ali que ele fez em sânscrito, né? Porque estava intimamente ligada às mensagens alienígenas gravadas por ele. Então, o sobrinho dele, o Sava Kozanovic, ele fez uma declaração pública, onde dizia que o tio dele havia lhe dito e que havia recebido 2 mensagens extraterrestres. E esse caderno, né, que eles rotularam lá como governo, é o mesmo documento que nós falamos anteriormente ali, o Esotericon Gamma, né? Que é exatamente sobre as comunicações extraterrestres. Muitas pessoas ainda não têm muito conhecimento sobre essa parte, né, de trabalho do Tesla. Então, nos documentos de Tesla, eles foram apreendidos pelo FBI após sua morte em seu quarto no New York Hotel. Segundo dizem, ele teria, assim, nesse hotel, várias e várias caixas, vamos dizer, se tinha 40 e poucas caixas, eles declararam que encontraram 20, vamos dizer. As outras, não sei o que aconteceu, né? Ninguém sabe até hoje o que aconteceu com as outras e tantas invenções que foram confiscadas. E os arquivos dele apresentavam detalhes, esboços e planos para uma máquina voadora antigravidade, olha a importância disso, e o adiantado dessa informação, que se parecia muito, por coincidência, gente, olha o medo que eles tinham lá, né? Parecia muito com o UFO Bell alemão. Então, vocês viram que esse UFO Bell alemão é como se fosse quase um protótipo, né? De um disco voador usado até lá nesse segundo conflito mundial. Vamos lá. Então, aqui, né, o nosso querido Tesla. E essas, não sei se vocês percebem, gente, que tem umas imagens aqui que até parece que ele está com a mão próxima assim, ao rosto, etc. É a primeira e a terceira, e essa tem uma do meio que é um pouquinho diferente. No entanto, foram captações com a técnica tela azul, que acredito que foram captações que, a mim, muito se assemelham a Nikola Tesla. Sendo ou não sendo, para mim, uma homenagem, né? E foi uma gratificante receber essas transimagens. Mas, dando aquela continuidade, lembra lá que eu falei da Meg, né? Da Meg e do Jules, mais uma captação feita por eles, né? Com aquela técnica Klaus Schreiber. Vocês vejam que futurístico que parece uma pessoa com um determinado uniforme, numa determinada máquina, né? Que a gente não sabe que tipo de máquina é aquela. E para mim, aqui fica à esquerda do vídeo, acredito que para vocês também, né, tem um rosto feminino, que é da Sweden Salter.
Esta Sweden Salter, que apareceu nessa captação, segundo depois informação dada verbalmente quero dizer por gravação, né, por transcomunicação, através de som, né, ela deu algumas informações que ela nunca tinha encarnado na Terra, e ela era de um outro lugar semelhante, similar à Terra, né? Mas ela tinha ido para o planeta Marduk, onde ela era uma cientista, ela trabalhava nos laboratórios de transcomunicação da Estação Rio do Tempo, né? Então, que estaria nesse momento localizado nesse planeta Marduk. Gente, não é um planeta físico, entende? O planeta Marduk, segundo as informações que foram sendo recebidas através dos tempos, ele existia de fato, no entanto, ele foi destruído, não se sabe exatamente que tipo de cataclismo ocorreu, né? Se chegar num tempo onde a tecnologia foi demais, passou dos limites, ele desapareceu fisicamente, mas continua com outro material, né? Ele continua existindo, vamos dizer, espiritualmente, plasmado, etc. Nós temos, às vezes, uma certa dificuldade de entender, porque nós estamos acostumados com esse tipo de matéria, isso aqui que é sólido, né? Mas existem essas outras possibilidades, tanto que foi captada essa transimagem desse local, né? Tanto essa antena, vocês veem, é muito parecida com as nossas parabólicas, ou umas mais antigas, até usamos ainda entre montanhas. E foi dito que era uma antena de transmissão da estação Rio do Tempo, né, no planeta astral Marduk. No planeta astral Marduk, que essa Rio do Tempo fica, eles chamam também de Stream River, né? Algo assim, que é o que uns conhecem, ou Time, ou não, Time River, Time Stream, Time River, acho que Time Stream. Aqui, como eu falei, né, como eu estava dizendo, Tesla extraterrestres, também mostrando algumas captações, como vem ali a Sônia, né, que fez essa captação, que você veja, de um ser com olhos bem grandes, nariz pequenos e uma nariz quase não aparece, e uma boca pequena. Apareceu dentro dos trabalhos lá dela no seu laboratório, como também essa imagem, né, da transimagem obtida por ela, que é conhecido como Narisha, um ser que se comunicou algumas vezes, atualmente ela não falou mais do Narisha, mas que seria um extraterrestre que estaria, né, nas estações colaborando, no caso, com a gente do lado de cá. Inclusive, muito bonito, né? Esse seria, segundo Sônia Rinaldi, e essa captação, um extraterrestre com o nome de Narisha. Aqui é uma transimagem que vou ter de mostrar um pouquinho, quero ver se vocês percebem, porque eu não sei se estão usando celular ou tela de computador, mas é um ser, né, que aparece como se tivesse um gorrinho em volta e uma manta, e está sobre algo assim meio brilhoso, circular na parte de baixo, né? Então, ali, olhos, narizinho, boquinha e esse gorro. Essa transimagem apareceu ao meu lado um dia que eu estava tentando, eu colocava um plástico em frente, transparente ou de bolhas, conforme eu via alguns transcomunicadores fazendo, e quando eu fui conferir, eu pensei que a alteração teria acontecido no meu rosto, na verdade, estava essa imagem ao lado. E mais duas outras pequenas aqui que teria de ter um pouquinho mais de atenção, né, no caso, para conseguir perceber. Esse outro ser que eu costumo chamar minha amiga E.T. Lauren.
Olha, veja como ela apareceu na janela, né? Na janela, olha os olhos grandões aqui. E eu acostumei, aí achei que seria ela, porque nas minhas primeiras comunicações eu escutava Lauren se comunicando. Era uma voz metálicazinha, que é uma característica que percebemos quando são outros seres. A voz é mais metalizada ou mais robotizada. Então, eu começava a sempre perguntar sobre a Lauren, né? Laure, me ajuda, porque o Dr. Frederick Anderson tinha a Lena. A Lena era auxiliar de escuta. Então, quando eu conseguia entender, eu dizia, ó, se vocês querem que eu entenda, Laure, me ajuda aí, né? Para ver se eu consigo entender o que estão falando. Então, eu coloquei ele, minha amiga ET Laure. Aqui também apareceu na janela enquanto eu estava fazendo os meus experimentos. Então, vocês vejam que muitos brilhinhos, eu não tinha nada com esse brilho ali. No caso, é talvez da própria janela. Mas se vocês olharem, tem dois olhos bem grandões, também nariz quase inexistente e uma boca pequenininha, mas parece que está meio envolto assim, parece meio no céu, sei lá, porque olha as cores, né? São bonitas, assim, e apareceu desse jeito, né? E pode ver que está em ângulo. Olhei num ângulo e outro e mantinha, no caso, essa imagem da Lauren, que eu acredito, ou seja, dela ou a outra também, né? Quem sabe, uma ela apareceu meio verde, a que apareceu novamente, são muito parecidas. Essa aqui já foi mais recentemente, quando eu estava mostrando, assim, registrando alguns materiais que eu uso. Olha, eu uso papel bolha, plástico bolha, né? Coloco aqui em frente ao meu rosto, depois coloco luz, etc. Mas eu já estava fazendo alguma coisa rápida, eu não estava tentando fazer uma captação. Mesmo assim, na hora que eu fui dar uma olhada lá no vídeo tinha aparecido esses olhudos aqui também, narizinho e tal, que já é algo bastante característico. E mesmo o meu rosto tinha feito uma mudança bastante grande, quase transfigurou aqui também, né? Se vocês forem olhar, não se parece muito comigo ali, nem cor, nem nada. Mas então, por isso que eu estou falando ali um pouquinho dessa participação dos extraterrestres. Essas imagens aqui são da técnica DT Tela Azul, onde também sugerem seres de outros orbes, né? Podem ver que não tem muito aparência humana, principalmente em relação ao tamanho maior dos olhos, o nariz mais discreto, boca discreta também. Essas são captações, né, e também estão em ângulo dessa mesma técnica, onde acreditamos ter captado outros seres dimensionais. Aqui também eu mostrei um pouquinho uma outra técnica, aqui era só o plástico, e nós vemos aqui uma pirâmide, né? Vemos uma espécie de uma escadaria, janelas com o formato correto de janelas. Ela ampliada aparece bem mais, né? E aqui todas construções, né? Que você percebe todo como se fosse uma rua de esquina com um prédio com várias andares e as janelas, luz. Um pouquinho dessa questão. Mostrando mais um pouquinho, esse aqui também eu fiz do Klaus Schreber, nos meus experimentos, né? Tenho muitas e muitas outras, mas achei bonitinha essas três aqui só para mostrar hoje. Não fiz assim uma escolha, é a mais linda de todas, mas achei que era interessante, só coloquei essas três, onde aparecia um lago, né? Aqui toda uma construção, praticamente um castelo, né? E são da técnica Klaus Schreber. E também trouxe só 3 áudios nesse aqui, para vocês perceberem que os tecistas, né, percebem que há diferença
de voz e ritmo quando acreditamos serem seres, vamos dizer, extraterrestres, interterrenos ou robôs, enfim. Mas vocês vão perceber mais ou menos e a diferença. Eu peguei 3 bem diferentes para vocês verem que sempre tem um som extra, ela é mais metalizada. Eu vou passar aqui para vocês perceberem. Não sei se vocês perceberam, mas essa terra encontrará certeza, e é mais metalizada. Editamos um pouco a nossa voz ontem. Talvez eles venham até a dificuldade nossa, né? E vocês veem que no final, por baixo, tem espécie de um outro som, e eles passam essa informação. Eu quero que vocês prestem atenção exatamente nessa característica, voz meio metalizada, meio robótica. E pode ver que uma é diferente da outra que eu enviei.